Sejam todos bem-vindos, né? Eu vou primeiro deixar a minha convidada se apresentar, depois eu me apresento e apresento o nosso tema para vocês. Gilberto, Andréia, olha aí, irmã chegando. Boa noite, Vanessa. Muito bem, Janete. Vamos lá, Ivânia, vai se apresentando enquanto o pessoal vai chegando aqui. Então tá, eu já estou satisfeitíssima porque as pessoas que eu convidei estão aparecendo aí, isso é uma honra, não é? Saber que essas pessoas estão conosco. Então, a maioria não, algumas pessoas me conhecem, pelo que eu estou vendo, outras não, né? Que são os convidados de Mirna. Eu sou Ivânia Moreira, sou psicóloga clínica, né? Embasado na psicologia corporal, tendo a psicologia corporal como carro-chefe e já estou há alguns anos aí na estrada. E há 2 anos eu realizei um grande sonho, que foi construir o Espaço Integrar aqui em Souza, que é um espaço bem adequado para a gente estar fazendo essas coisas, mas infelizmente nesse momento a gente só está podendo fazer de forma virtual, mas ao mesmo tempo tem os ganhos, né? Que é trazer tanta gente de fora para estar compartilhando, porque esse encontro vai ser um encontro de partilha, né? Não vai ser de passar apenas informações, é compartilhar mesmo e fazer com que as pessoas interajam com a gente a partir desse tema que você vai apresentar. Então é isso, é um prazer, Mir, o convite de estar comigo, compartilhando comigo esse dia, né? Para quem não sabe, amanhã é o dia do psicólogo, né? Nós estamos celebrando, né, o dia do psicólogo amanhã, e você gentilmente quis programar, fazer uma programação mais ampliada para essa Uhum. semana toda, mas devido ao contexto, um monte de outras coisas, você me convidou para a gente estar participando hoje e amanhã, né, desse bate-papo gostoso, e para mim é um prazer e agradecer que tudo começou, não começou com você, mas você esteve lá no início, né, da minha Sim. carreira, da minha vida profissional, enquanto psicóloga clínica. Então, é um prazer estar com todos vocês hoje. Então, seja muito bem-vinda, né? Nossa primeira live juntas, minha e da Ivânia, apesar da gente estar desenvolvendo trabalho já há tanto tempo, né? Nós trabalhamos juntas em São Paulo durante bastante tempo. A Ivânia trabalhou na minha clínica. Hoje eu trabalho na clínica dela lá em Souza. Ela me convidou, me seduziu, eu falo, para estar indo para Paraíba. E tem sido um trabalho belíssimo que a gente tem desenvolvido juntas lá, né? Duas haitianas, nós somos CBT em bioenergética. Amanhã a gente vai estar contando um pouquinho mais da nossa trajetória, porque a gente vai falar um pouco sobre a trajetória realmente da psicoterapia corporal e como é que acontece toda essa história da vida emocional no corpo, né? Hoje a gente quer focar o nosso trabalho, né? Então, para quem não me conhece, que é convidado da Ivânia, né? Ou quem, enfim, está entrando agora no Instagram, eu sou Mirna Mosquela, sou psicóloga, sou de São Paulo, agora passeio aqui, estou aqui no Ceará já há alguns anos, né? E desde o ano passado também estou em Souza, né? Então, tenho aí passeado por várias cidades, enfim, conhecido várias culturas, e isso tem me enriquecido bastante, né? É, nós fizemos a mesma formação, eu e Ivânia, tivemos os mesmos professores, tanto os brasileiros quanto os internacionais aí, né? A gente tem uma formação internacional também, tanto eu quanto Ivânia. E hoje a gente escolheu, né? Tá celebrando essa Semana da Psicologia, nós duas juntas, hoje e amanhã é dia do psicólogo, falando de corpo. Já que é com a nossa trajetória profissional, ela vem desse lugar, né? Tanto para mim e para a Ivânia. Então, a gente vai trazer a ansiedade aqui, né, numa perspectiva também da psicoterapia corporal. A gente tem alguns pontos que nós conversando levantamos, imaginando que seria interessante conversar, né, Ivânia? Mas é live, né? E live a gente quer a participação de vocês. Então fiquem à vontade para perguntar, para tirar dúvidas, para participar, para, enfim, transformar esse momento num momento bem gostoso, harmonioso, né? E em falar em ansiedade, né? Eu já quero convidar vocês a fazer uma coisa agora.
Primeira coisa, inspirar e soltar o ar e chegar onde a gente está. Porque sabe que quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade é aquele lugar que nós estamos que nunca é aqui. Sempre ou é lá na frente, né? Ou é lá atrás, né? Porque a ansiedade ela traz essa coisa, às vezes, da preocupação ou da ruminação, né? Não estou falando aí da coisa de remoer o passado, mas de ficar ruminando situações, né, que estão por vir, né, e que às vezes aconteceram de forma não muito agradável, né? Então a ansiedade ela traz essa questão imediatista. Nós temos uma preocupação, eu e Ivânia, hoje na minha clínica, mais de 80% dos meus clientes são diagnósticos, já têm diagnóstico de algum transtorno de ansiedade, né? Então isso é alarmante, né? Não é muito diferente na clínica da Ivânia também, ela vai poder falar sobre isso, né? Então, poder conhecer, né, talvez possa nos ajudar nesse processo, né, a levar esse conhecimento a vocês, de que cada um possa talvez se ajudar ou ajudar alguém que tem do lado, né? Porque às vezes a gente tem alguém ao nosso lado que está sofrendo e que por falta de entendimento acaba não sendo compreendido, né? Ficando um pouco solitário nesse sofrimento, né? Aqui no Brasil é alarmante os números e nós no meio do ano passado a gente foi institucionalizado, né? Para a gente assim, né? Ganhamos o posto pela Organização Mundial de Saúde como o país número 1 em transtorno de ansiedade. Né? Então, eu já queria, né, aqui lançar essa abertura para a Ivânia também dividir comigo, né? Como é que você vê isso, né, Ivânia, na questão do Brasil ser o número 1 e da gente estar trazendo uma teoria em que o Reich, que é o pai da psicoterapia corporal, né, ele dizia que a sociedade ela produz a patologia que ela precisa para se reproduzir, né? Para poder reproduzir o sistema, né? É assim que funciona. E então eu abro aí já para você e para quem quiser ir comentando também. Pois eu escuto isso de uma forma sensível, né? É triste a gente estar no primeiro lugar do país com o maior número de pessoas portadoras de distúrbios de ansiedade do mundo. Que pena, né? A gente estar nesse ranking, mas é uma realidade. E aí, de cara, você até já poderia me perguntar, Mirna, por que isso acontece, né? O que está por detrás disso? Eu fico imaginando as pessoas aí que estão nos assistindo, né? Por que nós ganhamos esse ranking, né? Esse péssimo ranking, né? Mas eu acho que é tão óbvio, para mim é muito óbvio a gente compreender por que tantas pessoas, como você disse, por volta de 80% da sua clientela tem algum transtorno relacionado à ansiedade. Comigo não é diferente, porque a gente troca muita figurinha e é diariamente trabalhando muito, muito. Por isso que eu estou trabalhando muito o corpo para poder ajudar as pessoas a sair dessa paralisia que o medo e a ansiedade provoca. Se a gente olhar um pouco para o nosso sistema, né, a gente vive num sistema, a política brasileira, eu falo um pouquinho bem superficialmente, a política brasileira, ela não nos promove segurança econômica, né? Então, veja, as famílias, quando tem um desempregado dentro de uma casa, um pai ou uma mãe desempregados, isso gera um desequilíbrio, né? Gera um desequilíbrio naquele conforto que havia dentro daquela família. Tudo mexe, tudo sai do seu lugar. Sim. Se o pai e a mãe trabalham, quando um fica desempregado, isso cria uma desordem, uma desorganização, né? E naturalmente a ansiedade ela aparece. Isso faz parte do processo, né? Um desemprego que pode gerar criminalidade, né? Aumenta o crime, isso traz insegurança. Nós parece que estamos nos acostumando com a insegurança. É impressionante isso, mas o corpo ele está em alerta o tempo todo. Por mais que a gente não tenha consciência ligada a essa realidade,
mas o corpo sofre com isso, né? A corrupção nos afeta diretamente, né? Nos deixa triste, nos deixa indignados, nos deixa enraivecidos com isso. Os serviços públicos, né? Muitas vezes, alguns com uma qualidade que não atende à nossa expectativa, que não atende, né, o nosso direito. Então, isso por si só já é o suficiente para a gente entender por que nós somos o primeiro país do mundo em distúrbios de ansiedade, transtorno de ansiedade. E aí não bastasse, Mirna, A vinha a Valência tal está da... falando aqui, inclusive, Ivânia, olha, agora com a pandemia, o isolamento está me deixando ansiosa, ou seja, né, eu acho que era isso que você ia falar, não bastasse isso, né, Aí vem a ainda tal vem da essa pandemia. situação. Porque, gente, a pandemia diretamente nos coloca em alguns espaços de impotência, né? Nos coloca num espaço de vulnerabilidade, num espaço de desamparo. Então, isso é real. Que segurança a gente tem? Quem está garantido que está imune, que vai passar por essa experiência do vírus, né? Sei lá, de ser contaminado pelo vírus? Todo dia a gente está agradecendo por mais um dia, mas parece que isso nunca acaba. Né? Então, isso gera uma ansiedade muito grande, gera uma instabilidade emocional muito grande. E aí, conforme você já adentra um pouco falando de Reich, que é o pai da psicologia corporal, Reich diz, não tem nada que aconteça no nível mental que não se reflita no nível físico, somático. Né? Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente sente, e a gente sente onde? A gente sente no corpo. E esse corpo expressa o quê? Uma emoção. Né? Então, aí o pior, né, que a ansiedade, eu sempre digo que ela é consequência do medo. Né? O medo é uma emoção primária que paralisa a pessoa. Né? Nós temos, não vale a gente ficar explicando os segmentos corporais aqui, mas quando a gente tem um choque, tem uma tensão, uma insegurança, nosso corpo sente diretamente. E a gente se bloqueia, e a gente se paralisa. E aí o que é que paralisa de cara? A respiração. Aí a gente respira pouco. Para quê? Por que a gente respira pouco? Para sentir menos a angústia, a dor, o sofrimento. Só que tem um problema. Quando a gente está contraído para não sentir a angústia, essa dor, esse sofrimento, a gente também está impedido de sentir o prazer, de ser um ser criativo, né? De ser mais alegre. Então, veja que situação. Né? Se a gente está contraído para a dor, a gente está contraído para o prazer também. Isso é Com terrível. certeza, com certeza. Eu queria perguntar um pouquinho, né, para todo mundo que está aqui com a gente, né, como é que as pessoas sentem a ansiedade, né? Vão colocando aí para a gente poder ir enriquecendo esse momento, né? Como é que cada um de vocês sentem a ansiedade, né? A Ivânia trouxe algumas coisas importantes aqui, né? Que a gente vive, quer dizer, nesse mundo, né? Nesse país que a gente anda amedrontado, inclusive a insegurança, a violência, né? A desigualdade, inclusive, eu costumo dizer assim que às vezes a gente não imagina o quanto é importante que a gente possa olhar para isso, né? Porque isso gera coisas na gente sem a gente perceber. Né? E o que acontece no corpo também, a gente não consegue perceber. A Valesca está dizendo aqui, né, que mesmo estando ocupada durante o dia, me pego com falta de ar. É importante isso, né, Valesca? Porque eu estava conversando com Ivânia, inclusive, né, dor no peito, falta de ar, né? A ansiedade, ela se manifesta de várias formas, né? Ela não se manifesta apenas de uma forma e nem tem um tipo só, né? Eu sinto o corpo mais quente, dor de cabeça quando me pego tensa, Monique, né? Por quê? Aí a gente já pode falar também um pouco de psicoterapia corporal, porque na ansiedade, né, ou num transtorno de ansiedade, a nossa energia ela fica toda na cabeça. Né? Ela não desce, né? A gente tem 3 centros, né, no corpo: a cabeça, o coração e a bacia. Na ansiedade, esses centros eles estão desconectados.
né? E a gente fala assim que a pessoa fica suspensa, né? Fica sem chão, né? Fica suspensa, sem base, sem segurança, né? Sem apoio, né? Então toda a energia aqui para cima. Então é muito comum, né? Isso que Monique estava falando das dores de cabeça, das sinusites, dos sintomas que são muito relacionados nessa região, né? E tem aquela história do medo, né? Eu vou até tirar o óculos para fazer. Quando a gente leva um susto, gente, o que é que a gente faz? Olha o que aconteceu comigo. Eu arregalei os olhos, já me contraí inteira, o pescoço, a cabeça tá assim. Imagina os pequenos sustos que nós levamos durante o dia e que não são esse susto de terror, mas são pequenos sustos pela pressão provocada no dia a dia. A gente tem trabalhado muito, né, e estudado muito sobre o espectro da ansiedade, né, Ivan? Porque também tem aí uma epidemia de diagnósticos agora, né? Todo mundo diagnosticado com transtorno de ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é uma reação natural do organismo, né? Toda vez que eu tenho um estímulo, se esse estímulo me causar algum alerta, né? E isso é importante, porque me causando o alerta eu posso me proteger de algumas situações, né, Ivane? Esse alerta vai me colocar, se for real e presente, né? Ele vai passar num segundo momento. Né? Então, nem todo mundo que tem ansiedade, né, tem um transtorno de ansiedade. Né? O transtorno de ansiedade ele tem que seguir alguns critérios para ser diagnosticado: ser excessivo, ter sintomas, né? Ultrapassar os limites do suportável, ter frequência. Né? Então, a gente precisa, né, estar sentindo isso para que isso aconteça. Né? É interessante isso, porque às vezes, e até esse discurso corriqueiro, né? Tudo é ansiedade, né? Como se fosse necessariamente uma coisa ruim, a ansiedade, né? A ansiedade sempre está ligada a uma situação nova, uma situação inesperada, né? E aí você fala muito bem quando diz ansiedade faz parte da nossa vida. Nós vamos ter Uhum. ansiedade diante de várias situações. A questão é o quanto isso prejudica, né, as minhas esferas, como a esfera pessoal, a pessoa, né, acaba fragilizando os relacionamentos pessoais, afetivos, né, o quanto isso prejudica a minha relação com o meu trabalho, porque a pessoa para de trabalhar, para de produzir trabalho, porque está com ansiedade, e assim por diante. Acho que quando começa a desorganizar a vida, esferas da vida, então aí já pode ser caracterizado já um transtorno, né? Como você disse, é algo excessivo, é algo é, repetitivo, é algo que prejudica, é algo que desorganiza. Uma ansiedade que você vai lá e se recompõe, pô, passa. Você tem consciência e se recompõe, sei lá, se mexe, vive a experiência, passou pela experiência e se alivia. Né? Mas quando a coisa não se alivia, a pessoa fica assustada naquele lugar, e aí é onde o transtorno se instala. A Rose está dizendo aqui uma coisa importante, Vânia, que é, além do país, né, ela está trazendo uma coisa que é indigno envelhecer. E aí eu acho que a gente também já pega o gancho que ela está trazendo para a gente falar um pouco, porque assim, realmente, né, o que a Rose está trazendo, ela coloca que é indigno envelhecer e não ter um corpo malhado, né? Então, a gente entra nessa ansiedade atual, né, que tem muito a ver com uma coisa que nós chamamos de narcisismo, né? Que é eu estar muito mais vinculado à minha imagem do que a quem eu sou. Né? E quando eu estou vinculado à minha imagem, eu não tenho um lugar seguro.
Então, a ansiedade, essa ansiedade que Ivânia falou e que eu falei que é uma ansiedade até positiva, no sentido de que a ansiedade, né, que tem por base o medo, a função do medo é nos proteger. Toda emoção tem uma função positiva. Ela só se torna negativa quando o medo nos paralisa, quando ele faz com que nós perdemos as nossas funções, nós deixamos de ser funcionais, né? Então atrapalha, começa a atrapalhar o nosso sono, o nosso trabalho, as nossas relações, porque a gente fica muito irritado, doenças psicossomáticas, né? E aí a Rose traz essa questão do envelhecimento que traz para a gente a história do narcisismo, porque o pior de tudo, e que eu acho que realmente essa é uma questão, né, para a gente trazer, porque a gente está tendo longevidade e a gente tem que perguntar com que qualidade, né? Porque essa ansiedade de não poder envelhecer, né? Só que isso acontece também para as pessoas jovens, né? Por quê? Porque essa história de não poder envelhecer é porque nós estamos focados na nossa imagem. E se eu estou focado na minha imagem, eu não tenho um lugar seguro, que é quem eu sou, né? Como é que eu vou poder voltar para minha casa, para o meu corpo, né? Como é que eu vou poder estar aqui, né? Quer dizer, uma pessoa ansiosa já está preocupada na live, né? Veja, se eu tenho um transtorno, como é que vai ser isso? E todo mundo vai me ver. E as críticas, quer dizer, esse narcisismo, ele gera muita preocupação com as críticas e com o julgamento. Então, é como se a pessoa andasse o tempo inteiro com um fantasma atrás dela, não é, Ivânia? Isso gera uma pressão interna e um desconforto, né, muito grande. A gente diz que aí os gatilhos para a ansiedade, eles são às vezes muito mais internos do que externos, mas eles também são externos, né? É, eu acho isso bem lastimável, essa coisa de todo mundo ser igual, né? Do todo mundo querer fazer as mesmas experiências, frequentar os mesmos lugares, ter a mesma estética corporal. E aí, por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos uma cultura que o diferente fica muito à margem. É difícil você se respeitar no espaço do diferente. Então, e ninguém quer ficar à margem. Então, é todo mundo querendo ter corpos, né, uma estética muito parecida. E aí, eu acho interessante que o que está faltando mesmo é a gente fortalecer a nossa identidade pessoal, para que a gente não caia nesse espaço do todo mundo igual, porque isso é perverso demais. Né? Isso é doentio, isso tira a saúde da pessoa, porque o time está fazendo, correndo o tempo todo para ser igual, para ser parecido, para frequentar os mesmos lugares, para viver as mesmas experiências, porque senão fica fora. Né? Então, que loucura é essa? Né? De um mundo que todo mundo precisa correr para os mesmos lugares, fazer as mesmas coisas. Mas tudo isso é por medo de perder o espaço no núcleo, porque o que não fica no núcleo, o que não fica no centro, fica à margem, e ninguém quer ser marginalizado. Aí se sujeita, né, essas coisas. Então, essa escravidão dos corpos jovens o tempo todo, que isso é uma loucura, né? E aí a gente parece que vai falar muito mais amanhã dessa coisa do corpo, né? Você sugere a gente falar um pouco mais disso, né? Mas é terrível, porque se a gente olhar na nossa história, eu posso falar enquanto mulher, a mulher ela sempre foi muito desvalorizada em relação à questão da própria sexualidade, né? Então, assim, uma mulher que não se comportava de acordo com os modos vigentes da sociedade de há 30, 40 anos atrás, ela passava a ser desclassificada por uma questão de uma escolha sexual, de uma experiência sexual, né? Então, era a questão da genitália como valor da mulher. Você é virgem. Se você for virgem, você tem valor. Se você não for, que pena, você é excluída. E aí hoje eu vejo uma questão até das próprias posturas corporais, né? Quando as pessoas dizem assim, Maria, você está no salto, que poder esse salto? Olha, de novo, a mulher só tem poder se estiver no salto. Isso dá uma punhalada no meu coração, né? A barriga de tanquinho, né? Quando a pessoa está magra, magérrima, e a pessoa diz desse jeito, poder o seu corpo. Quer dizer que a que está gorda, a gordinha, não tem poder. De novo, tirando da gente
o nosso poder ligado à essência, que você também trouxe aí, a questão do narcisismo. Né? Claro, mundo pautado no ter. O ter mais importante do que o ser. Né? Por que, que é a questão do pensamento? Por que, que as pessoas estão enlouquecidas? Porque fica só no pensamento, pessoas com discursos muito bonitos, discursos muito prontos, mas sem conexão com os sentimentos. Sim. Perdidos os sentimentos. E aí não basta, por isso que tem um casamento quase que perfeito da ansiedade com a depressão. Sim. Né? É uma coisa quase, né? A gente vai ficando tão narcisista que perde o sentido. Oi, Ivânia? Cortou. Agora estou te ouvindo. Agora estou te ouvindo. Ok, voltou. Então é isso é uma loucura, né? A gente ficar o tempo todo na primazia do ter, do pensar, em detrimento do sentir e do ser. É isso que a gente tem que começar a prestar atenção. Na verdade, a gente até colocou como subtítulo, né, da ansiedade, né, a loucura do nosso tempo, né? Porque eu acho que tem muito essa coisa da preocupação e do perfeccionismo, de viver a performance, né? Quer dizer, é muito a performance. Isso envolve o corpo, não só o corpo, mas as aptidões, as habilidades, as competências. Então, eu tenho que ter várias competências, eu tenho que ter várias habilidades, né? E como a Valesca tinha falado um pouco da pandemia, e aí a aceleração, né? Essa aceleração constante, né? Porque a ansiedade ela já traz uma questão de inquietude interna, né? Fora as mudanças rápidas, né? Toda a tecnologia, tudo você tem que se adaptar com muita rapidez, né? Então você é meio levado, né? Por esse ritmo, né? Que nos acelera, né? Parece que o tempo inteiro, eu costumo dizer assim, parece que o tempo inteiro você está tendo que correr porque você está atrasada. Fora que eu costumo dizer o seguinte. Gente, é fantástico, as listas são fantásticas. Só que a gente precisa tomar cuidado, porque eu costumo dizer assim, nós não somos um to-do list, né? Porque isso é muito importante. E eu acho que perigoso agora, né? Porque além de correr atrás do tempo, eu tenho que checar tudo 24 horas por dia. E aí, eu acho que tem as frustrações, às vezes, né, as desmotivações, porque eu coloco naquela minha lista coisas que são humanamente impossíveis de eu realizar em 24 horas, né? Porque as pessoas esquecem até de colocar as 8 horas de sono ou 7 horas de sono. Né? Não contam que tem que parar para se alimentar e que eu preciso ter alguma qualidade disso, né? A gente estava dando um curso essa semana, né? E nós falamos, Ivânia, que geralmente, né, na cultura pós-moderna atual, né, se emocionar significa ser lenta, né? Então, aquela pessoa que conecta pensamento e emoção diz assim, ah, não, essa pessoa é muito lenta, né? Porque ela tem que se acelerar muito. E o engano é porque já existem pesquisas, eu e Ivânia vemos isso na clínica, que a gente vê o quê? Né? Que quanto mais acelerada, mais inquieta, mais listas eu estou tendo que checar e conseguir conquistar, né? Menos produtiva eu sou, né? Mais insatisfeita eu sou, mais frustrada eu estou, né? Menos conectada comigo, mais virada para fora, né? Quer dizer, a gente não se referencia em nós. A referência é o externo. Como é que eu posso ter segurança quando a referência é o externo, né? A gente fala em autoestima, né? E que na ansiedade a autoestima está destruída, né? Aí eu pergunto sempre assim: que autoestima é essa? Porque é autoestima, né? Mas é assim, né, Ivânia? A gente fala assim: acordou hoje o chefe, eu fui lá, tal, aí a líder da empresa me incentivou, me motivou, disse que o meu projeto é ótimo. Eu chego e digo assim: nossa, massageou meu ego, eu tô com a minha autoestima lá em cima. Aí a pessoa, no outro dia, recebe uma crítica. E a pessoa diz: eu estou
angustiada, ansiosa, ruminando esses meus pensamentos com a autoestima lá embaixo. Aí eu digo assim, mas que estima é essa que só se referencia no externo? Né? E eu acho que esse é um grande problema da ansiedade atual, né? Essa referência fora da gente, não interna, né? E a gente pode falar um pouco também, Ivânia, que eu queria ver se você também podia falar um pouco, é porque antigamente a gente tinha repressão para dar conta, né? Até a época dos meus pais, a minha própria criação, a gente tinha uma rigidez e uma repressão que dava conta, né, disso, né? E hoje a gente não tem mais essa repressão, né? Então, a gente tem uma liberdade que eu costumo dizer que parece um pouco falsa, né? Como é que você vê isso, né? Essa questão, né, de um mundo que traz uma liberdade, né? Um discurso de maior autonomia por conta que nós passamos, né? Por essa, né? Para as mulheres queimamos sutiã, né? Fomos para o mercado de trabalho, né? Enfim, você trouxe um pouco essa coisa do feminino e realmente os números de ansiedade para as mulheres são maiores do que para os homens, né? Então, como é que você vê isso? Eu acho que teve um descompasso nesse processo de transição entre esse mundo muito reprimido, repressor, que foi dos nossos pais, foi muito mais do que o meu, né? Um pouco já menos no meu. Eu acho que eu estou na fase de transição, né? E aí não teve uma boa construção desse processo de passagem, porque nem foi bom daquele jeito e nem está sendo bom desse jeito aqui. Porque ao mesmo tempo que se falam de uma liberdade que as pessoas estão perdidas, esvaziadas, fragilizadas, né? Não estão sabendo lidar com essa liberdade que foi oferecida, que foi apresentada. Então, faltou essa estruturação, né? E aí, se a gente for olhar, talvez, não sei, mas é possível, essa coisa das mulheres irem para o mundo do trabalho, e aí sair um pouco daquele lugar do cuidar dos filhos, do administrar a casa com mais foco, com mais presença. Algum descompasso houve, porque também não está bom desse jeito que nós estamos vivendo. Né? Os jovens saem para se divertir e ficam todos alcoolizados. Disse que o evento foi maravilhoso. Passaram 5 dias de carnaval altamente embriagados, fora de si. Foi ótimo o carnaval. Né? Então, assim, foi ótimo do quê? Se ele estava fora de si, se ele não deu conta de suportar a vida, né? A excitação que é a grande brincadeira que o carnaval promove, oferece. Né? Então, eu fico, assim, eu não sei como te responder de forma diferente, porque para mim nem foi bom daquele jeito e nem está sendo bom agora com essa liberdade, com essa falsa autonomia que parece que os jovens têm. Porque quando a gente vai olhar na verdade, que é isso muito desse mundo atual, né? Pessoas altamente competitivas, pessoas com muita informação. Você vai conversar com um adolescente de 17, 16, 17, 18 anos, a Fê Maria é a coisa mais linda do mundo. Mas não tem base estrutural para suportar aquele mundo das ideias, aquele mundo do intelecto. Né? Então, está faltando essa estruturação. E você trouxe uma coisa importante, né? Porque a ansiedade ela pode desencadear tantas outras coisas, como também o uso de drogas, inclusive em alguns casos mais graves, né? Porque tem uma linha tênue, né? A gente tem a ansiedade, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, né? Tem o transtorno de pânico, a gente tem o transtorno de estresse pós-traumático, nós temos também as fobias e a gente tem uma conversa aí com as compulsões, né? E que as compulsões atualmente também é uma questão também muito preocupante e que vem acontecendo cada vez mais, não só a compulsão com respeito à droga, mas os transtornos alimentares,
né? As questões de compra, o excesso de consumo, tudo eu querendo buscar de novo lá fora alguma coisa que preencha meu vazio. E esse excesso de excitação, né? Inclusive a ansiedade na infância e na adolescência tem crescido cada vez mais. E um excesso de excitação, que aí é trazendo para o corpo, né? Que você trouxe da excitação, Ivani, que eu acho importante para as pessoas se conscientizarem. O corpo não dá conta, gente, desse tanto de excitação, né? Eu pego, por exemplo, crianças, meninas e meninos, e às vezes, né, as próprias músicas, e aí não é crítica, né? Mas é o que acontece com o corpo daquela criança. Muitas vezes a criança se sexualiza antes do tempo, e aquele corpo não dá conta. Né? Os jovens também, às vezes, têm muitos excessos, não só do álcool, mas dessa toda essa excitação, inclusive da sexualidade. E é interessante porque tudo é feito desconectado, né? Não existe problema nenhum, quer dizer, é uma liberdade, mas é uma liberdade desconectada, né? Então, o que é que nós temos? Eu saio, eu vivo uma série de excitações, eu não dou conta daquela excitação, tenho uma ressaca do tamanho do mundo quando eu volto para a intimidade do meu lar. Então, é o que tem acontecido com a maior parte dos jovens, inclusive as automutilações, né? Enfim, alguns suicídios até, né? Que a gente diz, nossa, mas como isso foi acontecer? Né? E muitas vezes é desse lugar do excesso de excitação que a pessoa vive aquilo porque o mundo convida a viver, mas o corpo dela não dá conta, muito menos as crenças, muito menos os valores, anda totalmente desconectada na contramão dos seus valores, volta para casa, tem uma ressaca emocional, né, Ivânia? Uma ressaca, né? Uma ressaca. Deixa eu falar uma coisa, deixa eu falar uma coisa. Pensando na realidade aqui de sertão, eu vou falar mais de sertão porque é onde eu moro. Sim, ótimo, ótimo. E uma pressa que essas crianças, esses adolescentes se tornem adultos, tem uma pressa muito grande para torná-los independentes e eles não dão conta, que é isso que você diz, né? É uma excitação tão grande, é uma exigência tão grande para um corpo com baixa carga de energia vital. Sim. E aí esse corpo não tem como descarregar essa excitação toda. Isso é o sinônimo de ansiedade para Lower, para Reich, né? Estimula-se um corpo com baixa carga de energia, porque ele não tem vida experimentada ainda, um corpo com pouca experiência de vida, e aí fica... O que acontece muito com os ansiosos? Ai, eu tô com uma pressão tão grande aqui, é um aperto tão grande, é a cabeça pensando, morre que é a melhor solução, morre que isso passa, né, com essa energia toda aqui no alto, porque essa energia não consegue descarregar e vir para a base de sustentação, que é pés e pernas. Eu imagino que você esteja trabalhando muito no seu grupo de movimento corporal, o grounding, que é o enraizamento, né, que é o trazer para o eixo. Então, assim, o que é a ansiedade para a psicologia corporal? É isso que nós acabamos de falar. É uma estimulação excessiva, são estímulos assim atrás do outro, muita descarga de adrenalina o tempo todo, num corpo, de novo, com baixa carga de energia vital. Ele não descarrega, é por isso que fica todo preso aqui, é sempre daqui para cima. O máximo que vai acontecer é uma diarreia quando desce. Na ansiedade, a diarreia é um dos sintomas, né, também de descarga. Sim. Né? Então, de qualquer forma, isso é triste, né? A gente vê um mundo super excitado, né? Crianças excitadas, jovens excitados, adultos também, os adultos sem dar conta de uma realidade saudável, porque também não aprenderam. Eu acho que é justamente nessa transição lá daqueles pais que foram muito reprimidos, não teve um processo de construção mais saudável para que as pessoas chegassem de um jeito diferente do que a gente vive hoje, do que a gente vê nos adolescentes e nos jovens do mundo atual. Enquanto você estava falando, Ivânia, eu estava aqui lendo um pouco o que as pessoas estavam dividindo com a gente, né? E muitas pessoas falando dos sintomas de ansiedade, né?
E aí eu queria só dizer para essas pessoas, porque falaram algumas pessoas de dor de cabeça, outras de falta de ar, né? Então, na ansiedade também, a gente tem algumas manifestações de ansiedade que provocam coisas diferentes no corpo, né? Então, a gente tem aquela ansiedade que ela acontece mais de forma motora, né? Que ela envolve aquela reação da gente de lutar, fugir ou paralisar, né? Acontece muito, ou a pessoa sai correndo da situação, ou ela se esquiva, não quer viver aquela situação, tem medo, fica ansiosa, né? Evita, né? Ou ela paralisa, né? Tem a ansiedade, que é a endócrina, né? Que aí, quando acontece isso? Quando a gente libera muito cortisol, algumas pessoas liberam muito cortisol na corrente. Então, o que vai acontecer? Né? Se eu libero muito cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Vai afetar, vai aumentar a pressão. Algumas pessoas dizem que fica com a pressão descompensada aqui, né? Então, pode afetar a pressão, pode descompensar a diabetes, pode acontecer as enxaquecas, pode acontecer algumas questões ligadas à parte endócrina do organismo, né? Então, vai mudando os sintomas dependendo do tipo de ansiedade que cada um, da forma que a ansiedade é manifesta por cada um, né? Tem, por exemplo, alguém aqui falou sobre, deixa eu ver aqui, sobre sentir falta de ar, né? Porque é quando a ansiedade, que a gente chama do tipo respiratória, né? Os sintomas estão aonde? Os sintomas estão na falta de ar, naquela sensação de asfixia, né? Eu suspendo a respiração, fica muito aqui na região torácica. E tem também o tipo de ansiedade autônoma, que aí ela libera muita a noradrenalina, né? E aí o que é que acontece? São aqueles sintomas cardiovasculares de taquicardia, o pulso fica acelerado e a pessoa sente aquela agitação. E em alguns casos associam a alguns medos, né, com respeito à saúde. Por isso que a ansiedade, às vezes, em alguns momentos, ela pode vir acompanhada com alguma preocupação relativa à saúde, né? Porque esses hormônios são todos descarregados na corrente sanguínea, no corpo, porque a gente acha que o pensamento, né, ele acontece de uma forma totalmente dissociada da emoção e do corpo, né? E isso não é possível. E aí a gente está já começando a se encaminhar um pouco para o final, um tema tão vasto, né, Ivânia? E amanhã o grupo de movimento que nós vamos ter vai falar sobre respiração. Né? Teve aqui uma pessoa que falou que o excesso de trabalho, de cobranças do mundo moderno desencadeiam a ansiedade. E quando a gente está falando desse eixo de ansiedade, pensamento, emoção e corpo, né? A gente tem aí uma ferramenta que Ivânia trabalha muito, né, com a respiração, né, Ivânia, que eu acho que agora você podia falar um pouco. E como as pessoas vão viver comigo, né, amanhã a respiração, eu queria que também você reservasse um tempinho para de repente fazer um trabalho de respiração, né, aqui. É. Então, a primeira coisa que uma pessoa assustada, né, uma pessoa inquieta, vai comprometer a própria respiração. E, de novo, eu vou, né, voltar a falar, prende a respiração para quê? Para não sentir o sofrimento. Simplesmente para isso. Segura a respiração e aí, se a gente for olhar, está faltando oxigênio naquele ambiente? Não está. Se a pessoa for olhar, as narinas estão desobstruídas? Estão. A boca, dá para respirar pela boca, inspirar e expirar pela boca? Dá. Mas a pessoa parou. E aí fica com a sensação que falta o ar. Tem o ar, ela não está fazendo um movimento. Ela que parou, não é o ar que faltou, né? Então esqueceu de fazer essa troca boa com a vida. E essa pulsação natural da inspiração e expiração. Já falta poucos minutos. Você quer que eu faça um exercíciozinho para que as pessoas possam
Já começar a experimentar. focar um pouco nisso, falar um pouquinho sobre isso. Eu queria sim, Ivane. Então, gente, é básico. Eu digo que a natureza ela é inteligente, ela é sábia e ela é generosa e abundante. Então, a gente pode muito diminuir consequências ou dificuldades advindas da ansiedade pela respiração. Eu digo 50%, se respirar, resolve. 50% de cara. Vai para a respiração que resolve. Né? E aí depois da respiração vai trazendo a história da consciência corporal. Então, se as pessoas estiverem sentadas aí, né, sentem numa proposta de que seu tronco esteja ereto, né, que você possa sentar em cima dos isquios, né, que é aqueles ossinhos da bunda, que seus pés estejam conectados com o chão, né, afaste as pernas uma da outra, os pés paralelos. E aí escolha um lugar para você pôr seus braços, suas mãos, porque é isso que eu digo, uma coisa é respirar, e outra coisa é respirar com consciência, é respirar tomando consciência dessa postura, não é? A gente sempre pede para encaixar o pescoço no tronco, né? Se o tronco estiver muito para frente, põe para cima e para trás para abrir o peito, porque a gente vai usar esse canal para poder respirar melhor. Então, assim, é bom sempre fechar olhos, porque quando a gente está com os olhos abertos, a gente fica muito lá fora. E esse processo é para ficar dentro, né? Então, aí agora ou em qualquer outro momento, feche os olhos, não precisa a gente ficar olhando, porque ninguém está vendo ninguém aqui, né? Então, a gente vai fazer aquele processo de inspirar em 4 segundos. Quando você puxar o ar pelo nariz, você conta 4 segundos inspirando. Você vai tentar segurar o ar dentro de você por 7 segundos e expirar soltando pela boca em 8 segundos. Vamos tentar fazer essa experiência? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Isso é inspiração. Segura em 7 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltem pela boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos fazer umas 3 vezes mentalmente, não precisa que eu fique guiando para vocês. Inspirem, puxe o ar pelo nariz. Acho bom você ir contando, Ivane. Né? Então vamos Sim. lá, vocês estão onde? Vocês estão na inspiração? É. Vamos lá? Inspirem. 1, 2, 3, 4. Segurem o ar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirem soltando pela boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Segurem. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Soltem pela boca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só mais uma vez. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora dê uma inspirada bem longa e profunda. E solte lentamente, mandíbula bem relaxada, e se esvazie. Porque, na verdade, na ansiedade, o que falta é isso, é esta pulsação. Na ansiedade, a pessoa fica contraída, porque o medo contrai. Então, a gente precisa fazer, o corpo fazer isso, ó, pulsar. A vida é pulsátil. Ficar o tempo todo expandido traz doença. Ficar o tempo todo contraído traz doença. Então, o segredo é pulsar. E para pulsar, a gente precisa, inevitavelmente, trabalhar a respiração. Muito bem, Ivani. E interessante que o exercício que você fez também, né? Eu acho que as pessoas podem ir escrevendo um pouco como se sentiram respirando. E o exercício que você fez, você pediu para a gente soltar o ar
no dobro do tempo que a gente inspirou. Porque na ansiedade também, não, não em todas, mas na maioria das vezes, as pessoas não soltam todo o ar, né? Elas vão prendendo, então falta o ar? Não, eu costumo dizer que não falta o ar, tem excesso de ar. Solta, né? Então tem uma coisa interessante, né, para fazer, né, que é aquela história que você já fez também, né, Ivânia, dos 20 segundos, né? 20 segundos, você põe o cronômetro, inspira, né? E você vai soltar o ar em 20 segundos. Se você conseguir demorar 20 segundos para soltar o ar, ok, você está legal com a respiração e talvez com a ansiedade também, né? O que acontece em geral é que quando chega nos 8 segundos as pessoas não aguentam mais, né? É verdade. Ainda o tempo só faltam 5 minutos. Ok. Eu não estou vendo aqui as pessoas dizendo sobre. Algumas pessoas aqui, o fantasma para mim é real, né? Sofremos muito antecipadamente. A Glenda está aqui também, né? Glenda foi uma parceira nossa, também psicóloga. Feliz Dia dos Psicólogos, vem amanhã, né? Bem interessante. Né? Como é que vocês estão se sentindo? Como é que é respirar? Amanhã a gente vai entrar um pouco. Minha psicóloga também me ensinou a técnica da respiração, mas muitas vezes não resolve para mim. Ok? Faltando algo. Sim, Tá é faltando. interessante, mas é interessante o que Marilene falou aqui, que é muito interessante isso, né? Porque não é mágica, gente, é treinamento. Quando a gente fala em respiração, a gente fez agora, tem até essa respiração, a gente tem que desenvolver até paciência. Mas eu costumo dizer, e aí eu pergunto assim: será que não está resolvendo? Porque eu só uso a respiração emergencial quando eu estou em crise? Ela vai aliviar, né, Ivânia? Mas eu preciso tornar minha respiração consciente várias vezes ao dia. Eu, Ivânia, a gente até fez uma roda de conversa que é uma pausa para você, né? Então, algumas pessoas estão dizendo, eu relaxo muito com esse trabalho, porque eu tenho isso quando estou dormindo. Ah, ok. É à noite, né? Os fantasmas vêm à noite da ansiedade, né? Quer dizer, Menina, está acabando o tempo. Não sei se sim, você está sim, eu estou ligada no aqui, tempo. eu tô aqui cronometrando. A gente pode finalizar isso para acabar de responder essa pergunta, né? Várias pessoas aprenderam a respirar com a Mirna e com a Ivânia, né? Eu acho importante. E é importante quando a pessoa acha que a respiração não está funcionando muito, tenta, durante o dia, fazer pequenas pausas e a respiração. Pausas de pelo menos de hora em hora fazer uma pausa. É desenvolver autocuidado, é poder cuidar de si. E lembre-se, né, gente, não é por nada, mas a gente precisa dizer: muita rede social, muita selfie, muita vitrine. O corpo não é vitrine, nem é um animal. Eu tenho insistido nos meus grupos de movimento, nem é um animal para ser montado e pedido performance, né? A gente precisa voltar para dentro, né? Então, Ivânia, eu vou agradecer você por essa conversa. Amanhã a gente tem aí, vai poder falar dos segmentos que você queria falar, né, hoje, e vai poder trazer essa infinidade aí da leitura corporal, da linguagem do corpo, né? Aqui, muito obrigada, Maíra, Vanessa, que sempre está com a gente, prestigia o trabalho, e vou deixar a Ivânia agradecer também agora. Então, assim, é um prazer sempre falar da psicologia, né? E falar com pessoas que estão interessadas em se beneficiar dessa conversa, porque muita gente abre mão de parar para fazer isso. Então, agradecer a todas as pessoas. Eu vi o nome de muitas pessoas que há muito tempo eu não os vejo, mas, assim, estou de coração feliz,
palpitando em saber que essas pessoas pararam um pouco do tempo para estar conosco. Eu agradeço novamente o convite a você para a gente fazer esse bate-bola bem agradável. Amanhã a gente vai estar para continuar falando de corpo, de respiração, de emoção, de contrações, de expansões, né? Então, é isso que E vale. todo mundo tem que vir para dar os parabéns para mim, para a Ivânia e um monte de coraçãozinho, viu, gente? Adorei a participação também. Muito obrigada. Gratidão, Ivânia, sempre. Essa energia sua é maravilhosa, né? Você é uma pessoa que eu admiro demais, não só pela profissão, mas por quem você é, né? Por dar exemplo, por ser exemplo, por poder praticar e ser congruente com aquilo que você fala. E eu acho que isso é muito importante, porque a Ivânia vive isso que ela ensina, né? E eu acho que isso falta, né? No mundo, nos profissionais, né? Enfim, a ética e a congruência. Parabéns, até amanhã para a gente ter mais um bate-papo gostoso. Tchau, gente. Muito obrigada mesmo. Gratidão.